Declaro aberta essa sessão ordinária da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Saúdo os colegas desembargadores, juízes convocados, o ilustre membro do Ministério Público, advogados, senhoras, senhores e serventuários. Em primeiro lugar, eu vou passar a palavra para a nossa secretária para ela apregoar os processos que serão retirados de pauta ou adiados. Será adiado, né, o processo da sala de sessão, relatora desembargadora Camila, número 5 da pauta, o processo 10.240.05/2019. Nesse processo, houve inscrição para sustentação oral e os advogados foram previamente avisados do adiamento, tendo em vista a falta de quórum, porque o doutor Danilo se afasta por impedimento. Então, ficou adiado para a semana que vem. Somente esse. Só esse? Perfeitamente. Então, em primeiro lugar, gostaria de algum registro a ser feito? Não, pela ordem. Eu tenho também sobrestamentos a serem anotados. Pois não. Eu tenho aqui, o 7 da pauta, o 0010.318.34, em razão do tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, então ele está sendo sobrestado. E também o 29 da pauta, pela mesma razão, é o 00.111.3484/2018, também o tema 1046. Agora, existem dois que realmente o doutor Danilo lançou uma dúvida a respeito do sobrestamento ou não. Eu não sei se decide-se nesse momento ou no momento do julgamento. Em que... Quem é advogado? Está na sustentação oral? Ele não tem sustentação. Não, então vamos deixar, né? Ok. Mas a senhora terá preferência, porque a senhora está em férias, a senhora terá preferência. Eu não tenho pressa. Não, é só... Não nós há problema vamos apregoar advogados que têm fora da região metropolitana e estão então, com voo marcado. Então, depois nós decidimos esses outros dois. Perfeitamente, Combinado. mas Vossa Excelência terá preferência. Ok. Eu queria só registrar que, com enorme prazer, recebemos de volta o doutor Delany, que, mais uma vez, prontamente aceitou me substituir nas férias. Uma honra, presidente. A honra é minha. E bem-vindo novamente à terceira turma, doutor Delany. Muito obrigado. Então, colocar em votação a ata da sessão anterior? Aprovada, então, sem ressalvas. Então, vamos passar, em primeiro lugar, apregoando os processos de advogados fora da região metropolitana e que estão com voo marcado. Sala de sessão, relatora desembargadora Emília. Processo número 5, RO 10.296.07/2018. Presente, doutor Eduardo Barbosa, pelos reclamantes recorrentes. 5 RO 10.296. Doutora Emília, a senhora tem a palavra. Posso ir diretamente à conclusão, senhora perfeitamente. Presidente? Eu estou conhecendo do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Determino de ofício que o montante a título de indenização por danos morais devido aos menores seja depositado em conta poupança, a ser aberto em nome dos autores Vitor Gonçalves Campos e Vanessa Gonçalves Campos, pela mãe, até que os mesmos completem a maioridade civil, a partir de quando terão pleno acesso à conta, podendo, então, administrar o importe armazenado. Cito aqui a Lei 6.858/80, artigo 1º, parágrafo 1º. É como voto. Doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, excelências. Desembargadora, relatora Emília, desembargadora Camila, que preside os trabalhos, desembargador Danilo. Agradeço aí a deferência da minha participação inicial, já que realmente tem um voo já em breve. Mas, na verdade, trata-se de um acidente de trabalho com morte, onde, inclusive, a viúva Marinês está aqui presente, onde, no caso, no interior de Juiz de Fora, Sebastião Tarcísio Campos, então com 33 anos, era tratorista dessa fazenda agrícola, e foi em 26 de janeiro de 2017, aconteceu um acidente dentro da fazenda, em horário de trabalho, e ele faleceu, engolido aí pela, digamos assim, usando um termo meio chulo, por uma máquina, tendo uma morte brutal. Deixou, além de Marinei, com 34 anos na época,
31 anos na época, perdão, mas os filhos Vanessa, na época com 13, e Vitor, na época com 8. Evidentemente que a família aqui no campo, a gente tem uma convivência bem mais intensa, café da manhã, almoço, janta mais perto. É evidente que o núcleo está vivendo aí com essa dor irreversível e dilaceral, com extrema dificuldade. Então, realmente, o dano é irreparável. Com relação ao fato em si, foi um processo de instrução bem longo. O juiz de primeiro grau, lá dava trabalho de juiz de fora, depois de várias situações, nomeou um perito. Eu vou aqui rapidamente transcrever parte do laudo que definiu a responsabilidade. O perito citou palavras, né? O perito citou a NR2, citando destacadamente os itens 12.138 a 12.1.46, para em seguida comentar que o DECUJ não recebeu treinamento ao iniciar suas atividades com a máquina, a qual, inclusive, não foi disponibilizado. Observou o expert que uma vez acoplada à proteção da caçamba, impede o acesso ao local durante a operação, ato seguro, portanto, o que não impede a colocação da ração ou de outros implementos. Por fim, a conclusão falou o seguinte: após a realização do perito, após a realização de entrevistas, análise do manual da máquina, boletim de ocorrência e laudo criminal, minuciosa inspeção na máquina e considerando o disposto em todas as legislações e normas técnicas aplicáveis, esse expert concluiu seus entendimentos acreditando que o acidente ocorreu devido à falta de experiência naquele tipo de equipamento, ausência de treinamento quanto à operação da máquina, conforme preceitou a NR12, e a falta de proteção da caçamba do vagão forrageiro. Ainda segue o perito. A par da indubitável constatação da incidência de responsabilidade objetiva do empregador por acidente de trabalho sofrido por seu empregado, constata-se estar presente cumulativamente os elementos caracterizadores da responsabilidade subjetiva, ao identificar-se a culpa omissiva do reclamado e admitir o empregado para a função de tratorista sem lhe exigir a devida habilitação para operar o trator. E segue, ao menos lhe oferecer um treinamento mínimo atual a par das omissões supracitadas quanto a não ser instalada a grade de proteção no vagão da máquina. Nestes termos, os argumentos voltados para a responsabilidade objetiva, mesmo que rechaçados, não são suficientes para ensejar a improcedência do pedido, tendo em vista que remanesce a responsabilidade subjetiva pela evidente caracterização da culpa. Então, excelências, esse laudo pericial, me parece, foi uma prova fulcral aí do ocorrido com o Sebastião, onde efetivamente houve uma falta de zelo, uma falta de proteção para com seu empregado, que vitimou essa família, tendo seu núcleo aí, infelizmente, cortado, com filhos menores e vivendo esse drama. Então, eu entendo que a sentença contemplou aí os pleitos da inicial e reitero meus pedidos na mantença da sentença. Muito obrigado. A relatora já está mantendo alguma consideração, desembargadora Emília? Não, senhora presidente, é realmente um acidente trágico que não foi assistido mesmo por ninguém, porque o DECUJ estava só e manejando um vagão forrageiro e, infelizmente, acidentou-se quando manejava esse vagão. Como todos sabem, o vagão forrageiro é aquele que moe a ração para se oferecer ao gado. Aqui é o caso de uma agropastoril. Realmente foi, quando deram falta dele, o encontraram já falecido, já no local. E, com isso, houve muita contradição com relação à prova, com relação à perícia. Mas o que é importante aqui, veja-se bem, eu não sou adepta da responsabilidade objetiva, mas o que se apura aqui é que realmente ele não recebeu qualquer treinamento para manejar o vagão forrageiro. E eu fui buscar, inclusive, informações sobre isso, até com fazendeiros que têm que mantêm esse tipo de equipamento, e realmente o que mais eu apurei é que sem treinamento é impossível manejar aquele equipamento, porque ele apresenta realmente muito risco. São as hélices que giram para poder fazer a moagem da ração e realmente, infelizmente, ele caiu entre essas hélices e acabou tragicamente morto.
Então, eu entendi que, em razão disso, a culpa ficou muito bem comprovada, e independente do laudo também, porque o laudo, o perito também fala, mas também não pode fazer grandes afirmativas, porque não houve prova testemunhal do fato, mas a culpa está mais do que comprovada. E, em razão disso, estou mantendo a sentença apenas com a recomendação de ofício que a indenização dos menores seja depositada em poupança até que eles completem a maioridade. É como voto. Perfeitamente. Juiz convocado Danilo. Inteiramente de acordo. Eu, como terceira votante, acuso o recebimento de memorial, inclusive recebi o doutor em meu gabinete, e também estou inteiramente de acordo com o eminente relator. Assim, se proclama o resultado por unanimidade nos termos do voto da relatora. Uma boa tarde, boa viagem de volta, doutor. Muito obrigado, excelência. Obrigado. Hein? Na mesma sala de sessão, processo número 1, AP 1290, 44, 2014. Está presente doutora Marizilda Nascimento, pela reclamada agravante, número 1, AP 1290. Número 1. Doutora Mó, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Passo a palavra à excelentíssima desembargadora Emília para a sua proposta de voto. Na verdade, aqui, doutora, apenas para esclarecer, o relator lê a conclusão, viu? E depois passa a palavra ao advogado. Eu recebi a senhora lá no gabinete, né? A senhora trouxe ainda antes de eu sair de férias, e trouxe um memorial, recebi outro hoje, viu? Então, acuso o recebimento de memorial. Eu vou diretamente à conclusão. Então, muito e obrigada. depois, evidentemente, a presidente lhe dará a palavra. Muito obrigada. Okay? Aqui é um AP, eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, eu dou provimento parcial ao agravo de petição da executada para determinar a retificação dos cálculos, devendo ser considerada a frequência constante dos cartões de ponto juntados aos autos, de segunda-feira a sábado, inclusive quanto aos dias não anotados em tais documentos, quando, então, não haverá apuração de jornada de trabalho, ressalvada a apuração dos domingos alternados, eventos, treinamentos, inventários e demais ocorrências extraordinárias fixadas no comando exequendo, sentença e acórdão respectivos, os quais deverão ser computados para todos os fins de direito. E dou um parcial provimento também ao recurso da exequente para determinar a utilização das tabelas de Selic, divulgadas pela Secretaria da Receita Federal, para atualização das contribuições previdenciárias, conforme orientação constante do Manual de Cálculos Judiciais deste Tribunal, páginas 123 a 130. Custas, ao final, pela executada. É como voto, senhora presidente. Perfeitamente. Doutora, a senhora tem a palavra. Excelência, só se houver divergência, porque, na verdade, o ponto principal... Perfeitamente. Então, se houver divergência, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigada, Excelência. Doutor Danilo? Eu também acuso o recebimento de memorial e também estou plenamente de acordo com a relatora. Então, resultado que se proclama a unanimidade. Muito obrigada. Boa tarde Uma pela boa tarde, recepção doutora. e bom trabalho a todos. Obrigada igualmente, Boa doutora. tarde. Outra preferência, na sala de sessão, juiz convocado Danilo. Processo número 8, RO 10.371, 14/2017. Está presente Dr. Cláudio Ferreira pela reclamada recorrente. Número 8, RO 10.371. Quem é o advogado? Doutor, ele está vestindo. Ah, tá. Doutor Cláudio. Tem dois advogados? Não, Ou não? é só o doutor Esse. Cláudio. Já Está inscrito? Se me der a palavra... Ah, tá. Então, eu passo a palavra ao juiz convocado, Danilo. Senhora presidente, eu recebi o advogado há poucos instantes no meu gabinete, apresentou um memorial, fez uma exposição que me levantou uma certa dúvida com relação à minha proposta de voto. Então, agora, o costume da turma é realmente o relator ler a conclusão para depois o advogado apresentar sua sustentação oral. Neste caso, eu não quero ler minha conclusão, porque eu estou Perfeito. em dúvida e eu vou solicitar a retirada, quer dizer, na verdade, o adiamento do processo,
E fica a critério do advogado se ele quiser Tá, fazer perfeitamente. a sustentação agora ou posteriormente. Doutor, o processo será adiado? Adiado para o dia 27. Porque Então vai ser adiado para o dia 27. 27. Perfeito. 27, Doutor, então. o senhor prefere fazer a sustentação oral agora ou aguardar no dia 27? Excelência, pode ser no dia 27, Vossa Excelência que sabe. pode ser. Como é que fica mantido o quórum de... não vai alterar o colegiado? a composição. Vai alterar porque eu estarei em férias. É o doutor Delane que vai me substituir. E o doutor Milton vai participar também. Ah, é. Então é melhor o senhor aguardar para o dia 27, que será outra composição. Talvez seja melhor. Então, perfeitamente. Então, adiado para o dia 27. O doutor Milton será a doutora A Cristina doutora. Cacheta, Ah. o desembargador Milton e eu. Ah, é? É porque a desembargadora Emília está de férias. Não, mas a doutora Emília não... Ah, tá, porque hoje eu estou votando porque o Milton não está. O Milton Perfeito. não está. Tá certo. E eu hoje não voto, nem como segunda, nem como terceira. Perfeito. Então, o senhor prefere aguardar o dia 27? Eu acho que então eu posso sustentar, como Vossa Excelência se preferirem. Eu posso sustentar. Não, a critério do senhor, doutor. O senhor que Sustentar, decide. doutor, Eu para vou poupar a sustentar. viagem. Então, perfeito. Sustentar, perfeito. Ótimo. Trata-se de um caso de um vendedor, Excelências. Na verdade, a reclamada ela é proprietária de uma licença de um software de computador. E esse software de computador ele é vendido nacionalmente até internacionalmente. Essa expansão e essa venda ela é feita através de vendedores Brasil afora. A empresa tem sede em Marília, em São Paulo, local onde todos os funcionários se encontram lotados, inclusive a equipe de suporte, todas essas vendas e clientes e lojistas, eles têm acesso a um suporte através de telefone e através de sistema online, chat, né, pela internet, que se chama. E tudo isso é feito através de profissionais contratados, empregados da acionada, 14 funcionários, que inclusive o CAGED foi juntado junto com a contestação. Durante a instrução processual, o que é que ocorre? Alguns empregados, alguns desses vendedores, um grupo de talvez 5 vendedores, 2 aqui em Minas, um no Espírito Santo e um no Rio Grande do Sul, salvo engano, eles ajuizaram reclamações trabalhistas. Na proporção que as defesas foram avançando, os depoimentos foram sendo alterados para adequação às teses iniciais. No caso em questão, chama a atenção o fato de uma testemunha, a testemunha Antônio Carlos, que inclusive é objeto de uma preliminar nas razões recursais, por troca de favores, tendo em vista que o senhor Acácio, que é o reclamante deste processo, ele foi testemunha do Antônio Carlos na outra ação, sobre a mesma matéria idêntica, e o pior, não só por isso, a contradita não foi aceita, por questão do entendimento do juiz de primeiro grau, muito embora arguída em momento oportuno, e não só isso, ao terminar o depoimento que foi aceito, este patrono, já sabendo do depoimento dele como reclamante na ação em que moveu, e o confronto entre os depoimentos requereu prazo para apresentação de ata da instrução, na qual a testemunha, o Antônio Carlos, foi ouvido como reclamante. O confronto é grosseiro, desculpem a palavra, num depoimento que, inclusive, a ação foi julgada improcedente, a ação do Antônio Carlos foi julgada improcedente com fundamento no depoimento dele. No depoimento dele, ele tinha total liberdade, ele foi contratado via Skype, ele foi contratado por uma empresa de recrutamento de emprego, a entrevista dele com a empresa foi feita por Skype, já no testemunho, no falso testemunho apresentado, ele foi contratado pela reclamada, ele viajou, foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. O treinamento dele, que na reclamatória dele, foi por Skype, aqui já foi através de 2 meses com o reclamante, sendo que no primeiro depoimento nenhuma referência a isso. As próprias funções relatadas na reclamação trabalhista dele são totalmente diferentes do testemunho nessa ação. Então, tudo isso veio aos autos de forma pormenorizada, explicando um a um todas as contradições. A contradição quanto à função, quanto ao número de clientes, e especialmente quanto à jornada.
nessa ação que está sob julgamento, em que ele estava sob juramento, ele apresentou, chegou a afirmar que tinha toda a jornada tomada pelo contrato do E-Finance, dizendo que trabalhava de 8 às 18. Extraindo o tempo gasto com cada uma das atividades que ele relacionou em todos os depoimentos que ele fez, ainda assim não passaria nem de 2 horas por dia, ainda pelo próprio depoimento dele. A gente faz essa transcrição nas razões recursais, nomeando cada uma das atividades e o tempo gasto conforme o próprio testemunho do senhor Antônio Carlos. Como se não bastasse, excelências, o próprio reclamante, não nesta ação, mas na condição de testemunha do processo, do caso do Antônio Carlos, de alguma forma confessa, na verdade de alguma forma não, expressamente confessa o quanto sustentado pela defesa. São palavras da testemunha da testemunha Cássio, que ora é reclamante e que na época testemunhava em favor do senhor Antônio Carlos. O reclamante diz que fazia trabalho externo e não tinha jornada fixa, que fazia a própria agenda, que quem fazia a agenda era o próprio consultor, que quando tirava férias apenas comunicava e dizia o período que se ausentava, que não tinha que falar, que se ausentasse, não fosse trabalhar, não precisava comunicar a reclamada, até porque trabalhava de casa e fazia a própria agenda. Ainda reconhece que a empresa tem empregados registrados nessa função de suporte que eles alegam que fazia e que, quando não estavam em venda, ficavam lotados por telefone fazendo atendimento de suporte. E, por fim, confessa que apenas uma vez compareceu na sede da empresa. E os fundamentos da sentença é que haviam reuniões, congressos, participações, e que a agenda era feita pela reclamada. E o que se extrai desses depoimentos, especialmente os documentos que foram colacionados como prova emprestada e em contraprova ao depoimento da testemunha Antônio Carlos, reforçam justamente o contrário. Primeiro, a confissão do reclamante naquela outra ação sobre os mesmos fatos e a própria contradição e imprestabilidade do depoimento do Antônio Carlos nessa ação. As outras duas testemunhas que foram produzidas nos autos, os outros 2 testemunhos, um é um outro representante do Espírito Santo, que confessa que não trabalhou diretamente com o reclamante, muito embora possa se extrair elementos de contradição com o depoimento do autor, do senhor Cássio. O senhor Samir, que era o representante do Espírito Santo, chega a dizer que se reportava aos senhores Kátia e Luiz, sendo que o reclamante, em momento nenhum, cita Cátia e Luiz, ao contrário, cita um tal de Rogério, que também não foi citado pelo senhor Antônio Carlos. E, da mesma forma, ele chega a entrar em detalhes da relação empregatícia entre a empresa e o reclamante e o senhor Cássio, que ele não poderia precisar, como supostos descontos, cobranças de dia a dia, que ele não poderia informar justamente por estar laborando em outro estado da federação e na confissão de que não trabalhava com o reclamante. Por outro lado, a testemunha da reclamada, senhor Flávio, vem exatamente na tese de defesa, explicando como funcionava esse contrato de representação, como eram as nuances do contrato, o que é que o reclamante podia, o que é que o reclamante não podia fazer, a liberdade que o reclamante tinha com a própria agenda, de que forma funcionavam a rotina, como era a remuneração, como era a relação propriamente dita. Então, a gente entende que a sentença, muito embora tenha fundamentado, ela transcreveu tão somente os depoimentos presenciais, que foram colhidos na própria sentença, ou na própria vara, na própria sala de audiência da primeira vara. Não foi levado em consideração nem as cartas precatórias, nem os depoimentos prestados na outra ação sobre os mesmos fatos e sobre os mesmos personagens. É nesse sentido que a reclamada entende que a sentença se equivocou no reexame das provas
e, por erro de julgamento, a gente pede a reforma da decisão pela improcedência da ação, né, pelo não reconhecimento do vínculo e pela procedência da ação. Agradeço a palavra. Perfeitamente, doutor. Então, o processo está adiado para o dia 27 de novembro. 27, obrigado. Uma boa tarde, Boa doutora. tarde. Seguinte. Tá, então a preferência regimental agora pelas sustentações orais à distância. O primeiro processo é da sala de sessão, relatora, desembargadora Emília. Os processos são os 3 de Uberlândia. Número 34 da pauta, AP 11.364, 80/2016. Presente no foro de Uberlândia, Dr. Fernando Leles Júnior, pela reclamante agravante. 34 AP 11.364. Doutor, uma boa tarde. O senhor nos escuta? Perfeitamente, excelência. Então, perfeito. Vou passar a palavra à excelentíssima desembargadora Emília para a sua proposta de voto. Senhora presidente, aqui trata-se de um AP em procedimento sumaríssimo e a questão aqui envolve a inexigibilidade do título executivo. Até então, eu vinha entendendo de uma forma que não tem se coadunado com o entendimento majoritário dessa turma, mas eu então estou me curvando a ele. Aqui no caso, o trânsito em julgado ocorreu em 22/11/2018, portanto, posteriormente, a ata de julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi publicada em 31/8/2018. Portanto, o entendimento jurisprudencial, que inclusive eu trago no meu voto, até dessa mesma turma, com o voto de Vossa Excelência e de outras turmas também, é pela inexigibilidade do título em razão do trânsito em julgado ter ocorrido após essa decisão. Portanto, eu estou conhecendo e negando o provimento ao apelo. Perfeitamente. Doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, excelências. Cumprimento a todos na pessoa da ilustre desembargadora relatora, na pessoa da ilustre desembargadora presidente também. Excelências, peço vênia do voto da eminente relatora para dizer, data máxima vênia, que a mudança de reflexão da ilustre relatora vem justamente numa hora em que justamente está se mudando este posicionamento, inclusive perante este tribunal e também no TST, a respeito desses processos. Quanto aos processos em que a certidão de trânsito em julgado se fez anteriormente à decisão do Supremo, turma nenhuma julga contra a exigibilidade. Mas com relação aos processos em que a certidão de trânsito se deu em data posterior à decisão do Supremo, de fato as turmas já vinham coadunando no sentido de que este crédito seria inexigível. Porém, essa ótica vem mudando já na 7ª turma, na 2ª turma, e também no TST, a gente cita algumas jurisprudências, e eu peço vênia, excelências, para dizer o porquê que vem mudando. Não só a DPF 324 tem que ser observada no julgamento desses casos. A DPF 324 cuidou da questão meritória do tema terceirização. Diz que é lícita a terceirização. Só que o processo aqui já é coisa julgada. Se ela se fez antes ou depois, outros fatores têm que ser analisados em conjunto. E não simplesmente a certidão de trânsito em julgado, excelências, dessa decisão. O que eu quero dizer, excelências, é justamente o que ficou refletido recentemente em um processo julgado pela 7ª turma, patrocinado por nosso escritório, com base em decisão, em agravo de instrumento em recurso de revista com repercussão geral, ou seja, também de imperatividade a todos do Supremo Tribunal Federal. O que disse a 7ª turma, excelências? Abre aspas e me permitam ler. Decidiu o STF, e eu estou falando não da DPF, depois eu vou citar a jurisprudência aqui. Decidiu o STF que o recurso de natureza extraordinária, inadmissível, isto é, que teve o seu segmento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada. O ministro Luiz Roberto Barroso, em julgamento relativo à matéria, registrou no agravo de instrumento em recurso de revista número 689-503, com repercussão geral, ser pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que
a interposição de recurso extraordinário manifestamente inadmissível ou inadmitido na origem não impede a formação de coisa julgada. E aí vem a 7ª turma desse egrégio tribunal e conclui: no presente caso, o juízo de admissibilidade do recurso goza de efeito ex tunc, a fim de evitar que se privilegie o recorrente que maneja recurso sabidamente inadmissível. Assim, a decisão que transitou em julgado na data tal, antes, portanto, a decisão do STF, porque retroagiu aquela decisão. Excelências, o que a 7ª turma tem feito e outras turmas já têm feito, e também o TST, aplicando essa jurisprudência do processo 689-503 do STF, é justamente retroagir a data do trânsito em julgado para a data da última decisão meritória do processo. Neste processo em específico, que se julga agora, Excelências, a última decisão meritória dessa mesma egrégia 3ª turma é de 6/4 de 2017, quando decidiu que a terceirização era ilícita. Por que retroage, Excelências? Porque o recurso de revista interposto depois pelas reclamadas teve seguimento denegado por falta de pressuposto processual. Isso lá em 11/10 de 2017. A posteriori foi feito agravo de instrumento, também não conhecido pelo TST, em 28/6 de 2018, justamente por não ter pressuposto processual. Em sequência, Excelências, foi feito agravo de regimental pelo Santander no TST. Outro recurso não conhecido por falta de pressuposto processual. Na sequência, e por fim, foi feito recurso extraordinário. Esse sim não conhecido por falta de pressuposto processual. E aí sim, a posteriori, a decisão do Supremo. O que eu acabei de citar na jurisprudência da 7ª turma, e eu sei que a jurisprudência da 7ª não vincula as outras turmas, nem a da 2ª, mas é justamente a jurisprudência do Supremo que tem que ser observada. E é o que acontece aqui. O recurso extraordinário feito neste processo em que se julga agora, sendo inadmitido, retroage-se a data do trânsito em julgado para a data da última decisão meritória, Excelências. Porque, hão de concordar comigo, após a decisão deste regional e da interposição do recurso de revista pelas RES, que foi denegado, todos os outros recursos não discutiram a matéria terceirização, mas simplesmente tentaram fazer o destrancamento do recurso de revista. Então, Excelências, com a devida vênia, peço muita vênia, conheço de longa data os votos da desembargadora Emília Fachin, já tive, graças a Deus, a oportunidade de conversar pessoalmente com ela no tribunal, foi motivo de muito aprendizado, mas eu acho que está se mudando o entendimento justamente data vênia no momento em que a jurisprudência está mudando no sentido contrário, no sentido disso que eu estou dizendo por conta dessa decisão do Supremo. Eu peço vênia e peço para que seja mantida a exigibilidade do crédito da autora, porque tudo que foi interposto neste processo depois da decisão dessa colenda turma foi no sentido de destrancar o recurso de revista inadmitido. E, nesses termos, é como sustenta, Excelência. Desembargadora Emília. Senhora Presidente, essa questão de datas que o doutor aponta, data máxima vênia, o trânsito em julgado conta-se do término do prazo para a interposição de recurso contra a decisão proferida pelo TST no agravo e em agravo de instrumento em recurso de revista. É o AIRR 111.364, que foi publicado em 9/11 de 2018. O que se infere, portanto, que o trânsito em julgado ocorreu no dia 22/11 de 2018. O referido agravo, em agravo de instrumento, em recurso de revista, foi conhecido e, no mérito, teve o seu provimento negado, como o próprio doutor alegou da tribuna. Portanto, não se trata de um recurso inadmissível, sendo insustentável, portanto, a tese da exequente de que o trânsito em julgado retroaja até a data do julgamento do recurso de revista, esse sim, que foi em 11/10 de 2017, pois não foi esse recurso de revista o último recurso que foi cabível nos autos. Portanto, data máxima vênia, eu estou mantendo a minha proposição de voto. Juiz convocado Danilo. Senhora Presidente, eu acompanho integralmente a eminente relatora e, para acrescentar um aspecto interessante, eu acho que está se fazendo uma certa confusão com a súmula 100 do TST a respeito de ação rescisória. E isso é que está gerando essa confusão, porque a ação rescisória necessita de uma sentença de mérito. Sim. Então, ela sempre que não o agravo de instrumento
é desprovido, a sentença de mérito a ser rescindida é a sentença anterior. E, neste caso, a sentença havia o quê em andamento no momento? Uma execução provisória. E só se tornou definitiva após o julgamento do AIRR, né? Do agravo em agravo. É o agravo em agravo. Então, é por esse motivo que eu não obstante a exposição bem clara do eminente advogado, eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Perfeitamente. Por todas as razões já expostas, também acompanho integralmente a eminente relatora. Então, decidimos a unanimidade nos termos do voto da relatora. Uma boa tarde, doutor. Eu tenho outros, Excelência. Pois não. Então, iremos apregoar. Sala de sessão. Juiz convocado Danilo. Processo 9, AP 10.385, 53, 2018. Doutor Fernando Leles Júnior está presente pela reclamante agravante. 9, AP 10.385. Juiz convocado Danilo. Eu conheço do agravo, do mérito, nego-lhe provimento. Doutor, o senhor tem a palavra. Excelências, nesse caso em específico, boa tarde novamente, eu vou ser breve, eu vou reiterar as razões da minha sustentação anterior, só dizendo, neste caso em específico, que este se trata de execução provisória. O processo ainda não transitou em julgado no TST, o processo principal. Então, somente eu gostaria de acrescentar que seria prematuro declarar em execução provisória a inexigibilidade de um título, porque a execução provisória nestes autos não visou qualquer levantamento de valor, mas pura e simplesmente antecipar da celeridade e economia processual ao processo principal. Então, entendo que aqui seria o caso não de declarar a inexigibilidade de uma execução provisória, mas de ou suspender o processo, ou de manter a discussão para que, quando o processo principal venha transitar em julgado, faça-se essa discussão no processo principal e declare o título, de fato, creditício, exigível ou inexigível, a depender da discussão. Porque, senão, a discussão na via principal vai ficar esgotada ou prematura. Imagine-se, o processo principal transita em julgado com a vitória, digamos assim, da reclamante, retorna e na execução provisória já está se declarado inexigível o título. Então, entendo que seria procedimentalmente seria prematura essa inexigibilidade. É como sustenta essa. Juiz convocado Danilo? Eu mantenho meu voto, senhor. Juiz convocado Maria Cristina? Pelas mesmas razões já explicitadas pelo doutor relator, que eu acompanho o voto. Eu também acompanho integralmente, então o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. Tem outro processo ainda, doutor? O último, Excelência. Perfeitamente, iremos apregoar. Sala de sessão, juiz convocado Delane, número 19, AP 10.673, 86, 2015. Doutor Fernando Leles Júnior está presente pela reclamante agravante. 19, AP 10.673. Juiz convocado Delane. Pois não, senhora presidente, é a mesma matéria, viu? E da mesma forma eu estou decidindo conforme o entendimento dessa turma, conhecendo o agravo de petição e negando-lhe provimento. Adiantando já que aqui a questão do trânsito julgado ocorreu da mesma maneira, tendo sido transitado e julgado em 7 de 3 de 2019, posteriormente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então as razões são essas. Perfeitamente. Doutor, o senhor tem a palavra. Excelências, esse caso aqui ele só difere um pouco. Conforme o voto da eminente relatora no primeiro processo que sustentei, neste caso aqui, em se tratando de retroação da data do trânsito em julgado pelo recurso de natureza extraordinária, Excelências, é importante frisar o seguinte: neste caso, o recurso extraordinário patronal foi não recebido em 31 de 10 de 2018. E antes dele, o que não foi conhecido foi somente o agravo de instrumento, não teve agravo em agravo. O agravo de instrumento em recurso de revista não foi conhecido em 20 de 10 de 2017. Então, se considerarmos a decisão que eu já citei do Supremo, onde o recurso de natureza extraordinária faz com que retroaja, e não para a decisão do recurso de revista, mas para a decisão do recurso primeiramente, imediatamente anterior ao extraordinário, este recurso foi o agravo de instrumento e ele foi de 20 de 10 de 2017. Em seguida, o extraordinário que teve, aí sim, teve decisão em 31 de 10 de 2018.
excelências. Então, neste caso, eu acho que é uma pequena diferença, mas que modifica toda a situação, se for considerada a posição primeira da ilustre desembargadora Emília Fachin, pelo que eu entendi, data máxima vênia. É como sustenta, excelência. Juiz convocado, Delane? Aqui nesse caso, o que ocorreu? Que houve decurso de prazo para interposição de recurso em relação à decisão do Coleno TST, proferir 5/2/2019, tendo superado o trânsito julgado em 7/3/2019, consequentemente após o pronunciamento do STF. Eu estou mantendo minha proposta de voto nesse sentido. Perfeitamente. Juiz convocado, Danilo? De acordo. Eu também estou de acordo, motivo pelo qual proclamo o resultado da unanimidade nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, excelências. Agora, os processos da desembargadora Emília. Sala de sessão, relatora desembargadora Emília, processo número 28, RO 10.973, 10/2018. Está presente doutor Alessandro Mastrogiovanni, pelo reclamado recorrente, 28, RO 10.973. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Passo a palavra à desembargadora Emília. Pois não, senhora presidente. Eu não conheço do recurso empresário quanto aos temas contribuições previdenciárias e fiscais e compensação e dedução por ausência de interesse recursal. Conheço dos recursos interpostos quanto aos temas remanescentes. Rejeito a preliminar de inépcia inicial por ausência de liquidação de pedidos aduzida pelo reclamado. Rejeito a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa aduzida pelo reclamante. Acolho a contradita suscitada pelo reclamado apenas quanto à testemunha Arleison Oliveira Silva, avaliando-se o respectivo depoimento como de um informante. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do reclamado, para excluir da condenação o pagamento de adicional de transferência e reflexos. Excluir também da condenação o pagamento de comissões pela venda de produtos no importe de R$ 2.000 mensais e seus reflexos. Excluir da condenação o pagamento de horas extras acima da sexta diária ou 30ª semanal e seus reflexos. Fixar a aplicação do divisor 220 para apuração das horas extras deferidas. Excluir reflexos das horas extras em sábados e em participação nos lucros e resultados. Reduzir o valor total das indenizações por danos morais para R$ 6.000, equivalente a R$ 3.000 por ato ilícito. Revogar os benefícios da justiça gratuita que foram deferidos ao reclamante e condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do reclamado, arbitrados à razão de 5% sobre os valores dos pedidos julgados improcedentes, devidamente atualizados. Nego provimento ao apelo do reclamante, altero o valor da condenação para R$ 20.000, com custas processuais de R$ 400, podendo o reclamado requisitar o excesso recolhido após o trânsito em julgado dessa decisão. É como voto. Perfeitamente. Doutor, o senhor tem a palavra. Tá, boa tarde aos demais. Senhora relatora, tem só uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui. São 3 indenizações de dano moral. Todas 3 foram reduzidas, Todas é isso? 3 reduzidas a R$ 3.000. Tá. O voto aí atende o interesse da reclamada. Eu vou aguardar eventual divergência. Perfeitamente, doutor. Se houver divergência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Doutor, nesse caso, doutor Danilo? Não. Doutor, a senhora e doutor Danilo. Então, doutor Danilo. Inteiramente de acordo. Eu também estou de acordo. O resultado é que se proclama a unanimidade nos termos da relatora. Boa tarde, doutor. Tá, eu tenho mais um com a mesma relatora. Em seguida. Então, vamos apregoar. 23, RO 10.811, 53/2018. Doutor Alessandro está presente pelo reclamado recorrente. 23, RO 10.811. Desembargadora Emília. Pois não, senhora presidente. Vou diretamente à conclusão. Aqui eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, dou provimento parcial ao apelo do reclamado para revogar os benefícios da justiça gratuita deferidos ao reclamante. E dou parcial provimento ao apelo do reclamante para determinar a utilização do IPCAE como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação a partir de 25/3/2015, mantida a incidência da TR para o período anterior.
De ofício, declaro que a verba honorária tem natureza sucumbencial e mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Perfeitamente. Doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado, Excelência. Eu vou pontuar aqui com relação ao pagamento da 7ª e 8ª horas deferidas ao reclamante em razão do afastamento do enquadramento no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Pois bem, a razão da manifestação nossa aqui é que, de acordo com o depoimento do próprio reclamante, extrai-se uma fidúcia, ainda que moderada, do reclamante. Eu gostaria aqui de dizer o que foi dito pelo reclamante em seu depoimento. Ele auxiliava o gerente administrativo, fazia devolução de cheques, pegava o dinheiro, passava o dinheiro para os caixas, fazia o fechamento da agência. E tinha como subordinados Natália e Lucas. Esse é o depoimento do reclamante. Há ainda uma testemunha de nome Robson, que declara que no setor o reclamante era o chefe, que o reclamante tinha 6 a 8 subordinados a ele, e que o reclamante dava ordens ao depoente. Em razão dessas declarações, a reclamada pugna aqui pela revisão da decisão para que sejam excluídas da condenação a 7ª e 8ª horas em razão da fidúcia, ainda que moderada, do reclamante. Há ainda uma ponderação no recurso da reclamada no que se refere à manutenção dessa condenação. Ainda que se mantida essa condenação, a reclamada pugna pela aplicação da convenção coletiva, que determina que, desconstituído ou alterada essa função de confiança, a verba gratificação de função deveria ser compensada das horas extras, hora reconhecidas. E sustentando esse mesmo entendimento, a reclamada menciona ainda a MP 905 de 2019, que dá uma nova redação ao artigo 224 da CLT, no sentido de que fariam jus a essa jornada de 6 horas tão somente os caixas, sendo que o reclamante não ocupava tal função. São essas as razões da reclamada. Desembargadora Emília. Senhora presidente, a prova, aqui no caso, inclusive eu transcrevo os depoimentos, não só do próprio autor, como também das testemunhas. A única testemunha aqui que foi trazida pelo banco, que afirma que o reclamante tinha 6 a 8 subordinados, como o doutor mesmo alegou da tribuna, esse depoimento ele foi praticamente derrubado, por assim dizer, pelos demais, inclusive com as informações prestadas pela testemunha Marcos. O reclamante aqui, no caso, ele fazia compensação de cheque, troca de cheque, captura de cheque, e isso ocorria até 2013 ou 2014, quando ele foi mudado de agência. Depois vem o depoimento pessoal até do preposto também, no mesmo sentido, no preposto do reclamado, de modo que eu não encontrei nenhuma prova que pudesse me convencer ao contrário de que ele estaria enquadrado no cargo de confiança. Essa dedução, compensação da gratificação também de função, que foi negociada coletivamente, no caso da descaracterização do cargo de confiança, data máxima vênia, eu entendo que ela é aplicável às ações que foram ajuizadas apenas a partir do dia 1º/12 de 2018, porque constou no parágrafo 1º da cláusula 11, que veio transcrita, inclusive, nas razões de recurso. Portanto, elas não se aplicam à presente reclamatória, porque esse ajuizamento dessa ação ocorreu em 25/9 de 2018. Portanto, eu estou mantendo integralmente o meu voto.
Doutor De acordo, Danilo, senhor presidente. eu também estou de acordo. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. Perfeito. Senhora presidente, ainda tem um outro processo. Eu Apregoaremos, não sei se doutor. pode ser agora. Sim, só um instantinho. Na sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Número 25 da pauta, RO 10.872, 65/2018. Doutor Alessandro está presente pelo reclamado recorrente. 25, RO 10.872. 10.872. Perfeitamente. Eu acuso o recebimento de memorial por parte do Banco Santander e minha proposta de voto é no sentido de que conheço o recurso ordinário interposto por Cássio Quintão Gonçalves. E, no mérito, dou-lhe provimento para 1. Determinar a integração da cesta básica e do auxílio alimentação na base de cálculo da indenização do período estabilitário, conforme se apurar em liquidação. 2. Excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Conheço do recurso ordinário interposto pelo Banco Santander e, no mérito, nego-lhe provimento, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Doutor, o senhor fala por quem? Pelo Banco Santander. Pelo banco, então o senhor tem a palavra. Tá, eu vou pontuar duas situações só, Excelência. A primeira aqui é que o reclamante não gozou de auxílio doença. E tendo ocorrido, no caso aqui, a cessação de uma aposentadoria por invalidez, entendendo a reclamada que não haveria estabilidade, nesse caso, em decorrência do artigo 118 da Lei 8.213/91. E suscita ainda a reclamada a reforçar essa ideia, a súmula 160 do TST, de que, no sentido de que, cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após os 5 anos, o trabalhador teria direito de retornar, sendo facultado, entretanto, ao empregador indenizá-lo na forma da lei. Com base nesses dois argumentos, a reclamada requer a reforma da decisão. Eu mantenho minha proposta de voto, doutor, porque o reclamante afastou suas atividades laborais em 9/1/2003, recebeu, a partir de então, auxílio-doença por acidente de trabalho, conforme Código 91 e conforme carta de concessão de D que eu menciono. E após, o benefício foi convertido em aposentadoria por invalidez em 5/11/2004. Então, mantenho minha proposta de voto. Juíza convocada Maria Cristina. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Juiz convocado Danilo. De acordo, senhor. Então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. Agradeço a atenção. Boa tarde a todos. Uma boa tarde. Agora, retornando à sessão, à pauta da doutora Emília, por favor. Número 22, RO 10.764, 59/2017. Está presente a doutora Pâmela Correia, pela reclamada recorrente. 22, RO 10.764. Doutora, boa tarde. Passo a palavra à desembargadora Emília. Eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, dou provimento parcial desculpe, ao recurso do reclamante para acrescer a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial com o modelo Valdinei Pereira Santos por todo o período não prescrito, com reflexos em 13º, férias mais 1/3, aviso prévio e de tudo em fundo de garantia por tempo de serviço mais 40%. Ficam excluídas as parcelas de natureza personalíssima. Dou provimento ao recurso da reclamada Liquigás Distribuidora S.A., para excluir da condenação o pagamento de horas extras por sobrelabor e seus reflexos, e nego o provimento ao apelo da reclamada Petrobras Distribuidora S.A. Para as fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro a natureza salarial das parcelas hora deferidas, exceto reflexo sobre férias indenizadas, terço de férias e fundo de garantia, mais multa fundiária. Mantido o valor da condenação, porque ainda compatível. É como voto, senhor presidente. Perfeitamente. Doutora, a senhora tem a palavra. Obrigada. Boa tarde. Primeiramente, queria dizer que para nós mulheres é uma honra ver a
tribuna composta por tantas mulheres, assim, é uma alegria. Estão tomando conta de não tudo, é, viu, não, doutor? Pois é. E na próxima administração, a senhora sabe que a próxima administração, a partir de 2020, seremos 3 mulheres na administração. A primeira vice, a segunda vice-presidente, o corregedor e a vice-corregedora. É uma motivação. Como dizem, está dominado. É uma motivação, com certeza. Bom, vamos lá. A sentença, como muito bem explanou a relatora, condenou solidariamente a Petrobras Distribuidora por entender que havia um grupo econômico em razão da aquisição da Liquigás em 2001. Ocorre que foi um pouco ignorado na sentença que em 2012 houve uma cisão parcial da BR, no qual a parte cindida da Liquigás ela foi completamente revertida para ser controlada pela holding, que é a Petrobras, o Petróleo Brasileiro. Então, no caso, nesse momento, a empresa Liquigás ela passou a ser a empresa subsidiária, única e exclusivamente da Petróleo Brasileiro, e não há, portanto, nenhuma relação entre a Petrobras Distribuidora e a Liquigás. Esse é o argumento utilizado no recurso, e a gente pleiteia a reforma da sentença, porque a Petrobras Distribuidora, em nenhum momento, ela valeu da mão de obra do reclamante. Então, é essa a minha sustentação. Desembargadora Emília? Senhora presidente, a questão aqui posta pela Petrobras é justamente só essa questão do grupo econômico. E eu peço vênia a Vossa Excelência para me manifestar através de um processo que Vossa Excelência julgou em 2016 e que sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo aspecto. E Vossa Excelência, naquela ocasião, assim fundamentou. Em caso, a prova documental é inequívoca, no sentido de que houve cisão parcial da Petrobras Distribuidora S.A. e a consequente incorporação da parcela cindida pela Liquigás Distribuidora, sendo certo que há previsão contratual expressa de que as RES perseguem objetivos sociais similares, especialmente a distribuição de combustíveis derivados ou não do petróleo para fins automotivos e industriais em âmbito nacional. A solidariedade, no presente caso, foi declarada pelo fato de as reclamadas formarem grupo econômico e, nesse caso, figurarem como um empregador único. É o processo 00-111-6295 da relatoria de Vossa Excelência. E eu estou acompanhando integralmente o mesmo raciocínio. Como perfeitamente, juiz convocado Danilo? De acordo. E eu, pelas razões já mencionadas, inclusive tendo um voto meu, acompanho integralmente a eminente relatora. Obrigada. O restauro que se proclama unanimidade, doutora. Obrigada. Uma boa tarde. Pode chamar, por favor. Inscrições feitas na sala de sessão. Feitas agora, doutora Emília. Sim. Número 21 da pauta. Só um momento. Está presente o doutor Tiago Miranda, pelo agravante, pela empresa. Número 21 da pauta. Número AP 10.749-06-2015. Me parece que os dois processos têm a mesma São da mesma argumentação. O mesmo advogado também? É o mesmo advogado, Sim, não é, mesmo doutor? advogado. Então, É um AP em procedimento sumaríssimo e a agravante é a Brasbev, Indústria de Bebidas Limitada, em ambos. Me parece que a matéria é a mesma. então apregou o outro também, que assim, É a doutora o já... número 30, AP 11.239-2025-2015. Tem apenas uma preliminar aqui. Eu vou ler uma Isso, conclusão. perfeitamente. No processo 00-107-49, eu estou conhecendo do agravo e negando-lhe provimento. Estou confirmando a decisão recorrida, inclusive quanto às preliminares arguídas, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Esse é o 107-49. Não sei se o doutor vai querer falar. O senhor vai querer sustentar, doutor? O senhor... Bom, eu gostaria de sustentar... Pois não, perfeito. O senhor tem a palavra. Bom, analisando os autos, excelências, a gente pode ver que no presente processo foi realizado acordo entre as partes e determinou-se a exclusão
das demais partes do grupo, permanecendo aí o acordo perante apenas a Razanlog Logística. Então, posteriormente, definiu-se o prosseguimento aí da execução perante as demais, haja visto o grupo econômico. Então, o entendimento nosso é que a coisa julgada aí, no caso, não permitiria com que aquelas empresas já excluídas retornassem aos autos. Alguma consideração, doutora Emília? Não, senhor presidente, realmente houve um acordo, mas ele não foi cumprido. E aí o juízo rejeitou essa nulidade, inclusive na alegação de coisa julgada. E aqui também há uma discussão sobre o grupo econômico, que a decisão também de origem reconheceu a formação do grupo econômico entre as reclamadas, e essa decisão, a meu entender, está pautada numa vasta documentação que a comprova. Portanto, eu mantenho a sentença. Juiz convocado Danilo? Acompanho, senhor. Eu também acompanho integralmente, eminente relatora. É resultado que se proclama a unanimidade. E o outro, então, o outro só tem uma nuance. O 11.239.25, que também a decisão de origem também é uma P em procedimento sumaríssimo. A decisão de origem determinou o bloqueio de valores da Brasbev e o redirecionamento da execução contra ela, que teve a mesma fundamentação. Então, portanto, eu estou também mantendo a sentença de origem. Doutor, o senhor quer sustentar também? Bom, mantenho os argumentos da primeira sustentação, excelência. Perfeitamente. Juiz convocado Danilo? Acompanho, senhor. Eu também acompanho integralmente, eminente relatora. Resultado que se proclama a unanimidade. Perfeitamente. Obrigado. Boa Uma tarde, boa tarde, excelência. doutor. Mas ela tem também ela não tem físico. Tem aqui, vamos, doutora Camila? Essa aí não tem para fazer. Vossa Excelência tem preferência. Tudo bem. Quer preferência? Quer sim, quer sim. Né? Quer. Não, porque nós temos São Paulo tem. Não, então deixa eu ir. Então, tendo em vista que a desembargadora Emília está em férias e trabalhando, quer dizer, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? É vice. Porque estamos em férias e trabalhando. Então, doutora Emília terá preferência. Então, antes peço licença aos advogados presentes, que antes das sustentações orais dos outros demais julgadores, que somos nós 4, nós iremos julgar todos os processos da doutora Emília para liberá-la merecidamente. Então, pode apregoar, por favor? Sala de sessão, relatora desembargadora Emília, segunda votante desembargadora Camila, terceiro votante juiz convocado Danilo. Senhora presidente, se Vossa Excelência me permite, pois não, para simplificar e também não ocupar o tempo da bancada e também dos advogados, eu vou destacar aqui alguns casos que precisam de ser definidos. Por exemplo, no processo número 7 da pauta, no 00103/18/34/2019, esse parece que nós já sobrestamos, não foi, Cristina? Foi. O 19, também há uma anotação até do juiz convocado Danilo a respeito da questão de horas in itinere, que foi validada pelo ACT. Eu só revendo o voto, até ontem à noite eu fui rever esse lançamento, eu entendi que aqui no caso não se discute a validade da norma coletiva. As atividades de controle de passagem do turno, ciência do andamento do processo, análise dos pontos críticos, eles não estão inseridos na norma coletiva. Mas se essa turma entender que caberia, mesmo assim, o sobrestamento, eu não tenho nenhuma oposição a fazer. Então, é o 19, que é o 10.627/89. Senhor presidente, pois não. Para deixar bem claro, as questões são tão... cada caso é um caso. Sim, então, tanto é que eu coloco uma interrogação, não seria o caso de tema 1046, interrogação. Com a exposição do desembargador Emília, eu estou inteiramente de acordo, vamos julgar, inclusive estou de acordo com o voto. Retirada a divergência. Não, na verdade, não seria nem divergência. Ele apenas anotação. Isso. Então, eu também estou de acordo e resultado que se proclama a unanimidade. O 29 já foi sobrestado. No 25, que é o 0010.877,
Eu também estou voltando com a segunda opção. Segunda opção. Então, Isso. ficamos todos à unanimidade com a segunda opção. Isso é do precatório, né? Aquela questão... Vai ver a quantidade de acordos que eles fazem para retirar dinheiro de município. Exatamente. E vão com penhora direto no caixa do município. No caixa do município. Vai se deparar muito com isso agora na segunda vez. E, finalmente, também, eu vejo aqui uma observação do Dr. Danilo, no caso do 36 da pauta, que é o 0012243, que também é a mesma situação. Ele falou, não seria o caso de sobrestar? E eu respondo que o caso em exame também, data máxima vênia, ele não se amolda a essa suspensão nacional dos processos que vieram afetados pela repercussão geral do tema 1046, porque também eu não estou invalidando normas coletivas. Aqui está apenas justificando que eu trabalho em condições insalubres, sem a inspeção prévia da autoridade competente, impede a adoção do sistema compensatório na forma estabelecida pela norma coletiva. Então, acho que também o tema 1046 não seria aplicável ao caso. Da mesma forma, senhor presidente. Eu também estou de acordo, resultado que se proclama unanimidade. E não identifiquei mais nenhuma anotação ou divergência nos demais processos, portanto, eu entendi que não há mais Estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência em todos os Então, todos os processos da desembargadora Emília, todos os demais, na pauta, estão julgados por unanimidade nos termos do voto da eminente relatora. Agradeço, viu, Não, Excelência? agora vamos passar para os físicos. Eu tenho dois só. Isso. E um ED. Eu tenho dois físicos. E um ED. Que é o 00069-2015, 024, e o 01781-2014. Estou de acordo, senhor. Também estou inteiramente de acordo. Uma divergência lançada. Resultado que se proclama a unanimidade, nós temos o voto da relatora. Pois não, e um ED também, que já está disponibilizado para todos. Também estou de acordo. Também Sem inteiramente de efeito acordo. Então, resultado que se proclama a unanimidade. Então, foi um prazer, mais uma vez, tê-la aqui novamente. Muito obrigada. Boas férias, aproveite. Boas férias para Vossa Excelência também. E quero registrar que é a última sessão que estou participando com Vossa Excelência nesta turma. Para meu lamento. Para o meu também, né? Eu realmente vou sentir muita falta de Vossa Excelência, mas sei que é por uma boa causa. E estarei do seu lado, mesmo estando fora da... Tenho certeza disso, né? Aliás, conto com todos, né? Mas só queria registrar que comecei na terceira turma sob vossa presidência, a senhora era a presidência, Vossa Excelência era a presidente, e aprendi muito, né? Não só com todos os outros com quem trabalhei aqui, mas especialmente com Vossa Senhora, que eu sempre falo que é minha paradigma, em todos os sentidos, em todos os sentidos. A senhora me honra essas palavras, doutora Camila. Então, boas férias, merecidas férias. Eu estarei de volta no dia 27. Mas eu já não estarei. Pois mas a senhora já não vai estar. Eu já não estarei, estarei em férias. Eu virei julgar meus últimos 30 Então, processos. nos vemos no dia 16 de dezembro, se Deus quiser. Claro, então claro. Tá. Então, até o dia 16 de dezembro. Estarei aí, como diz, estou na área. Perfeitamente. Mas agradeço muito pela preferência, cumprimento a todos e peço licença para me retirar. Tem toda. Muito obrigada. Um prazer. Até mais, doutora. Até mais. Então, prosseguindo. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Processo número 35, R11.258, 13/2016. Está presente o doutor Alex Santana de Novaes, pelo reclamante recorrente, 35 RO 11258. Peraí, 35 do meu. Tá, ok. Banco múltiplo, é isso? Então, doutor, uma boa tarde. Boa tarde, Excelência. Eu vou ler a minha proposta de voto e depois passo a palavra a Vossa Excelência. Eu acuso o recebimento de memorial por parte do reclamante Hélio Fernandes. E a minha proposta de voto é um pouquinho longa a conclusão. Pela ordem, inclua-se a testemunha Elianar Marçal de Araújo como recorrente. Conheço do recurso ordinário interposto por Hélio Fernandes e, no mérito, dou provimento parcial ao apelo para 1. Condenar o reclamado ao pagamento de diferenças de PLR nos moldes previstos nas normas coletivas, parcelas vencidas e vincendas, não permitida a dedução dos valores pagos a título de PPR. 2. Determinar a aplicação do IPCAE como índice de atualização dos créditos trabalhistas a partir de 25 de 3 de 2015,
mantida a TR para o período anterior a esta data. 3. Deferir-lhe o benefício da justiça gratuita. 4. Excluir sua condenação ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé. 5. Excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Condenar o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios assistenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação, atualizáveis na forma da OJ 348 da SDM 1 do Coleno TST. Conheço do recurso ordinário interposto por Kirton Banco Múltiplo e, no mérito, dou provimento parcial ao apelo para 7. Excluir da condenação o pagamento de diferenças de PPR e reflexos. Conheço do recurso ordinário interposto pela testemunha Elianar Marçal de Araújo e, no mérito, dou provimento ao apelo para 8. Excluir sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 793-D da CLT. Mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Essa é a minha proposta de voto. Doutor, tem a palavra. Luciano, desembargador presidente, nobres membros da turma. Excelências, gostaríamos aqui de frisar um único ponto. Entendemos que esse é o ponto mais importante do recurso do reclamante, que diz respeito ao seu pedido de enquadramento na jornada de 6 horas diárias e o pagamento dessa diferença, eis que trabalhava mais de 8 horas, inclusive, conforme demonstrado nos autos e na peça recursal. O reclamante teve uma ação anterior com o pedido de pagamento das horas extraordinárias após a sexta, julgado improcedente, quando, naquela oportunidade, exercia ele a função de supervisor de serviços GCX. Entendeu-se naquele processo que o reclamante não era um bancário comum, que ele tinha um cargo de fidúcia e que, em função dessa fidúcia, estaria ele inserido na jornada de 8 horas. Pois bem, posteriormente, o reclamante ajuiza a presente ação, pedindo as horas extras a partir da sexta, eis que não mais exercia aquela função de supervisor. Fato é que o reclamante passou a ser caixa bancário, exercendo a função de 8 horas. Isso confessado pelo preposto, quando ouvido em audiência de instrução. Disse o preposto que trabalha com o reclamante desde antes de 2006 e ele sempre exerceu a função de caixa no posto bancário da Black & Decker. Com o desenrolar da instrução, as testemunhas mostraram que não foi desde sempre, porque antes havia a função de supervisor. Mas a douta Vara entendeu que houve coisa julgada no presente caso. Com todo respeito, Excelência, a função é diferente, a função é diversa. As testemunhas tratam do mesmo tema. O reclamante passou a exercer a função de caixa bancário no posto bancário da Black & Decker, deixando de exercer a função de supervisor. Mas a douta Vara entendeu por acolher a alegação de coisa julgada em função de uma outra ação onde o reclamante foi julgado enquanto supervisor. Por isso, e entendemos nós esse ponto mais importante, o nosso recurso é bem extenso e esperamos ter trazido a vossas excelências com detalhes todas as situações, inclusive quanto às horas extras a partir da 8ª, fizemos uma demonstração, é um dos outros pedidos que esperamos que seja estendido também na decisão de suas excelências. Mas, rogando vênia ao voto da ilustre relatora, pedimos para que seja afastada a coisa julgada, eis que os fatos são diversos. O reclamante não mais era supervisor. Ele passou a exercer a função de caixa bancário, conforme confessado pelo preposto. Aspas, exerceu a função de caixa no posto bancário da Black & Decker, disse o preposto em audiência. Por isso, Excelência, pedimos e rogamos vênia ao voto da ilustre relatora para que suas excelências afastem a declaração de coisa julgada, determinando, inclusive, o retorno dos autos, para que não haja supressão de instância, ou, se entenderem maduro o processo,
que defiram ao reclamante as horas extras vencidas e vincendas desde o início do exercício da função de caixa bancário até o presente momento, é isso que continua exercendo essa função. É o que pede, é o que espera, Excelência. Muito obrigado. Em que pese a brilhante sustentação oral, o próprio reclamante de depoimento pessoal negou que tenha havido mudança das atribuições executadas no reclamado depois da primeira reclamação, enfatizando expressamente que exerce as funções de caixa desde 2008. Não houve alteração nas funções exercidas de 2008 para cá. Não houve nenhuma alteração nas funções exercidas de 2008 até hoje. Trata-se, pois, de uma confissão judicial do reclamante, como tal, sobre o fato confessado, não se exigem outras provas. Por isso, mantenho minha proposta de voto. Juíza convocada, Maria Cristina. Eu estou também cumprimentando o doutor pela brilhante sustentação oral e estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Juiz convocado, Danilo. De acordo. De acordo, juiz? Sim, inteiramente. Então, resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. Uma boa tarde, doutor. Muito obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Processo número 23, RO 10.807, 87/2017. Está presente doutor Leandro Ayala, pela reclamada recorrida. 23, RO 10.807. 19, né? Doutor, boa tarde. Vou ler a proposta de voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Cristiano Damasceno no Jardim. No mérito, dou o provimento parcial ao apelo para a. Condenar a reclamada ao pagamento do adicional de salubridade em grau médio devido à exposição ao agente físico frio no período compreendido entre 1/9/2016 a 31/12/2016, bem como os reflexos nas horas extras, férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS. B. Inverter os ônus da sucumbência quanto aos honorários periciais arbitrados na origem, que ficam a cargo da reclamada. C. Condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de FGTS a serem apuradas em liquidação de sentença, momento em que a ré deverá, após devidamente intimada, comprovar os valores depositados a título de FGTS, por meio de apresentação do extrato analítico da conta vinculada do autor. D. Excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos. Invertidos os ônus da sucumbência, condena a reclamada ao pagamento das custas processuais no importe de R$ 60,00, face ao valor hora arbitrado a condenação de R$ 3.000. Doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, servidores e demais colegas. O único ponto a ser abordado, de fato, então, é a questão da insalubridade. E queria observar que a reclamada e apelada, ela é uma distribuidora de frutas e legumes. A suposta câmara fria, ela opera a 8 graus, a 9. Ou seja, não é uma temperatura baixa. E o que a pessoa fazia quando adentra, o que faz quando adentra ela, que até o que foi relatado pelo próprio reclamante, ora apelante. Ele entra, pega uma caixa de fruta, legume e sai da câmara fria. Não é uma câmara extremamente fria. O EPI que ele usa, que foi reconhecido na própria perícia, demonstra claramente que o agente, que no caso é o frio, né, intempérie, ele não é capaz de fazer qualquer mal à saúde. O tempo que ele fica à disposição, que ele fica exposto, né, ao agente frio, é extremamente curto, é o tempo suficiente. O que foi dito, inclusive, na audiência, que era um tempo máximo de 5 minutos, tinha que ter sido mais específico, inclusive, que 5 minutos não é um tempo, nunca gastaria um tempo de pegar uma caixa, sair e levar e colocar lá. Sendo que ele entrava 2, 3 vezes ao dia, poderia sim entrar 2 vezes ao dia. Mas você entra numa sala para pegar um livro, assim como você pode entrar numa sala para pegar uma caixa de fruta ou legume, você fica 5 minutos. E pensem,
qual que é a temperatura de uma câmara para fruta e legume. Não pode ser baixa demais, porque senão vai queimar a fruta, vai perder a cor. A ANL ela é fornecedora de frutas e legumes para o verde mar. A temperatura dela, ideal lá, é 8 graus. Não é uma temperatura extremamente baixa. Então, ou seja, não há que falar assim, a simples entrada já pode ser considerado como insalubre. Mas, gente, nós não estamos falando de temperatura negativa, e sim positiva, que não é baixa a temperatura. É uma temperatura normal que você colocou a EPI, pronto, você consegue anular o agente insalubre. Então, gostaria só que analisassem sobre essa ótica a questão do tempo de exposição em virtude da temperatura ser positiva e não negativa. Então, esperamos que seja improvido o presente recurso. É o que se pede. Doutor, o perito apurou, esclarecendo no quesito número 8, que a cada 1 hora o reclamante permaneceu em média de 10 a 20 minutos dentro da câmara fria, alternando em temperatura ambiente com temperatura fria, folhas 2, 7 e 3. Por isso, mantenho minha proposta de voto. Juíza convocada Maria Cristina. Eu também estou acompanhando, acrescentando, Excelência, que há uma afirmação de que não havia a devida proteção adequada, o que corrobora o entendimento de Vossa Excelência. Juiz convocado Danilo. De acordo. Então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito Uma boa obrigado. tarde, doutor. Boa tarde. Número 8, RO 10 315/77/2018. Presente, doutor Marconi da Luz, pela reclamada recorrente. 8, RO 10 315. Conheço o recurso ordinário interposto. Boa tarde, primeiro. Boa doutor. tarde, Desculpa. Conheço o recurso ordinário interposto por Ferrovia Centro-Atlântica Sociedade Anônima. Preliminarmente, rejeito a arguição de litispendência. No mérito, nego o provimento ao apelo. O senhor fala por quem, doutor? Pela Ferrovia? Pela Ferrovia, Excelência. Então, Vossa Excelência tem a palavra e ressaltando que há divergência nesse voto. Excelência, novamente, boa tarde, né? Eu cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência. No caso aqui, Excelências, questão da litispendência aí, em verdade, a gente está requerendo a aplicação do artigo 503 do CPC, que faz que dispõe que faz coisa julgada material a questão incidental, incidente sobre determinada matéria. É o caso aqui. Nós temos uma questão, foi formulado um pedido anterior, uma pretensão anterior em outro processo, juntado aos autos, de equiparação salarial. Naquela oportunidade, o reclamante veio falando a respeito de diversas empregadoras e que, embora empregadoras, prestavam serviço para a ferrovia. O juízo já havia refutado a possibilidade de equiparação salarial, falando que não, que, na verdade, não poderia ser concedida a equiparação porque a Ferrovia Centro-Atlântica contratou o reclamante em 4 de junho de 2008, enquanto os paradigmas tinham sido todos admitidos pela Ferrovia Centro-Atlântica em 2002. Então, afastando o critério temporal de 2 anos, afastou-se a equiparação salarial, naquele caso. Então, para o presente, essa questão de que a contratação à vida lá em 2008, ela já havia sepultado qualquer discussão. E é em função disso que a empresa arguiu aqui que essa questão já havia sido decidida anteriormente, razão pela qual a preliminar merecia ser deferida, ser apreciada e deferida ao caso. Mas, superado isso, Excelências, nós estamos diante aí do tema 725, contratação de empregado, de terceiro. Ele era terceiro, diversas empresas ele foi terceiro, prestador de serviço da Ferrovia Centro-Atlântica, mas na qualidade de terceiro. E que o tema 725 do STF sepultou qualquer discussão a respeito. Se era atividade fim, se era subordinado ou não, pouco importa para fins do tema 725. E, nesse sentido, ainda que assim não fosse, as provas dos autos desautorizam concluir que o reclamante ficava, de fato, subordinado à empresa. Havia qualquer tipo de subordinação da empresa, direta da empresa, ainda que se cogitasse a aplicação da súmula 331, itens 1 e 3.
Superada essa questão, Excelência, ainda que superadas essas questões, a questão da terceirização, da licitude de terceirização para fins de concessão de serviço público, feito à Ferrovia Centro-Atlântica, cuja atividade fim é a logística ferroviária, está definida na Lei 8.987 de 95, no artigo 25, que permite a contratação de atividade inerente, acessória ou principal da empresa. Então, por todos esses motivos, Excelências, e, sobretudo, pela falta de provas dos requisitos da relação de emprego também, pede-se aí a revisão do julgado no particular, nessa questão. É o que se requer. Nesse caso aqui tem uma peculiaridade, é que, na realidade, restou provado que o reclamante estava subordinado diretamente à quarta reclamada. Então, não é o caso de dizer que estamos desrespeitando a decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, porque comprovada a subordinação direta do reclamante à quarta reclamada, durante os períodos em que ele lhe prestou serviço por intermédio de outras empresas, é de se reconhecer que era empregado desta. Pela ordem, Excelência. É questão de fato. Não teve prova no processo. Foi só depoimento pessoal do qual o preposto não soube declinar as atividades dele. Bom, eu vou passar a palavra para a doutora Maria Cristina, porque ela tem uma divergência justamente nesse sentido, doutora. Sim, obrigado. Pois não, senhora presidente. Cumprimento o advogado pela sustentação oral. Obrigado. Senhora presidente, eu sempre respeitosamente vou pedir vênia a Vossa Excelência, e no aspecto da terceirização, analisando a prova dos autos, eu daria provimento ao recurso da reclamada, por entender como lícita a terceirização, e, no caso, julgaria improcedente a ação. Entendo também, na linha da sustentação oral, com a devida vênia, que não há suporte para o reconhecimento da relação de emprego neste caso. Como voto, presidente. Perfeitamente. Juiz convocado Danilo. Presidente, só uma alegação da tribuna ali que me deixou em dúvida, que eu acompanho Vossa Excelência, mas me deixou em dúvida a relação. Eu queria pedir vista em mesa, só para olhar essa declaração, que o advogado argumenta que não há prova da subordinação direta. Não, mas o preposto desconhecendo os fatos, eu estou Não, mas eu estou aplicando a procurando a confissão. ata, não estou encontrando essa ata, isso que eu estou querendo. Só pedir vista em mesa. Aqui, tá. Não, perfeitamente. Eu olharia aqui rapidamente. Então, nós vamos suspender o julgamento, Ok, para o doutor Danilo ter vista em mesa, eu vou apregoar o próximo. Ok, Excelência. Tá certo? Muito obrigado. Então, apregoa um do doutor Danilo, do doutor Delane, porque daí o doutor Danilo não participa, assim ele pode analisar com Participo calma. também. Participa também. Participa. É bem rápido, senhor presidente. Aqui é só olhar a ata. Participa de todos? Todos. De todos também? Todos. Então vamos suspender o julgamento só um instantinho. Enquanto isso, eu vou pedir licença. Só um instantinho, viu, doutor Danilo? Perfeito. Sentença. Olha só. Não há. Tem uma ata aqui, encerrando a instrução processual. Deixa eu ver se tem outro aqui para frente. Aqui, ó. Cheio, Danilo. Ele não sabe nada. Mas... Isso é um preposto maravilhoso, né? Não sei. Que coisa. Interessante que eu tenho julgado da forma que Vossa Excelência está expondo, mas porque o entendimento da turma, eu pensei que fosse esse. Aí eu tinha colocado, inclusive, ressalvado o meu entendimento. Ela levanta essa questão, e a doutora Emília também, em outro processo, semana retrasada, colocou a mesma coisa e eu acompanhei também, quando ocorreu a comprovação da subordinação direta, né? E nos votos, porque o voto... Porque eu acho que essa questão da subordinação direta, para desconstituir essa questão da licitude da terceirização, tem que ter uma prova muito robusta em relação a isso. Se não começa. Exatamente. É a porta aberta, igualzinho a da janela. doutora Delane. Então, eu acho que, como não houve prova neste processo, não há prova nesse sentido, apenas
um desconhecimento por parte do preposto, por si só, no meu modesto entendimento, não condiz. Eu vou fazer o... Pronto, doutor Danilo? Pronto. Perfeitamente. Então, Senhor presidente, eu estava até expondo, acho que o advogado está ouvindo, que nós estamos conversando aqui, não era nenhum segredo, que eu acompanhei a desembargadora Emília num voto há 2 semanas atrás, onde ela argumenta da mesma forma. Então, não deixando de... Porque temos uma situação interessante com a Lei 6.019, onde a subordinação é direta e a terceirização é lícita. É lícita. Né? Então, qual o alcance do Supremo? Então, eu peço, Vênia, que neste momento agora eu prefiro não alterar o meu pensamento e acompanho Vossa Excelência, mas vou ponderar que eu acho que o argumento é bem razoável, porque nós vamos voltar nessa roleta que existia. Né? Voltar, exatamente. Então, Vossa Excelência prefere... Eu acompanho Vossa Excelência, não vou mudar por enquanto, eu não mudo o voto, senão eu teria que pedir vista, eu não mudo o voto, eu acompanho Vossa Excelência. Tá certo. Mas eu estou dizendo que eu vou refletir a argumentação do eminente advogado, que eu acho que a situação é bem clara, e essa situação de subordinação direta vai nos dar muito trabalho. Então, é resultado que se proclama por maioria vencida a excelentíssima juíza convocada, Maria Cristina. É resultado que se proclama por maioria, então. Muito obrigado, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Número 38, RO 11.386/90/2015. Está presente doutor Rafael Viana, pela reclamada recorrente. Está inscrito, se não me engano, para apenas assistir. 38, RO 11.386. Apenas para assistir? Então, conheço os recursos ordinários interpostos pela Reaviação Sandra Limitada e pelo autor Cláudio José da Silva. No mérito, nego provimento aos apelos. Há divergência, senhores? De acordo. Não, de acordo. Então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. Número 7, RO 10.314/51/2017. Está presente doutora Luciane Camargos, pela reclamada recorrente. 7, RO 10.314. Cadê a doutora? Ela também está presente no próximo? Está. No doutor Danilani também? O doutor Danilani é o mesmo caso. O motorista 10.314, Ela tá no exatamente, 10.315, exatamente. Doutora, uma boa tarde. A senhora também está inscrita para sustentar no outro processo do doutor Delane? Boa tarde a todos, sim. Sim, então nós vamos também, em seguida, apregoar o outro. Então, eu, como relator, acuso o recebimento de memorial pela RIMA Industrial Sociedade Anônima, inclusive recebi a doutora em meu gabinete, e a minha proposta de voto conheço do recurso ordinário interposto por RIMA, rejeito a arguição de nulidade por negativa de prestação judicial. No mérito propriamente dito, nego provimento ao apelo. Doutora, já vou adiantar à senhora que nós temos divergência, então eu vou passar a colher as divergências, aí, se for o caso, a senhora se manifesta, tá certo? Então, quem levantou a primeira divergência foi o juiz convocado Danilo. Senhor presidente, aqui a questão é responsabilidade objetiva ou subjetiva. Então, nós tivemos uma decisão do Supremo agora recentemente, onde ele diz que, quer dizer, nos votos predominantes, a tese da repercussão geral ainda não saiu, de que a responsabilidade objetiva ocorreria quando a atividade fosse considerada de risco pela legislação. Então, com base nesse entendimento que eu assisti o julgamento, eu estou pedindo vênia a Vossa Excelência, o voto de Vossa Excelência é brilhante, com relação, esgota o assunto no tocante à responsabilidade objetiva, mas eu entendo que a responsabilidade nesse caso é subjetiva e não haveria como atribuir uma fatalidade, é realmente uma coisa terrível. As pessoas faleceram no acidente de veículo, mas não há como culpar data vênia a reclamada. Então, eu peço vênia para divergir. Perfeitamente. Passo, então, a palavra agora à juíza convocada Maria Cristina Diniz Cacheta. Pois não, presidente. Eu também cumprimento Vossa Excelência pelo brilhante voto, esgotou a situação fática do processo, mas eu trago respeitosamente, a minha divergência, e Vossa Excelência já ter tido conhecimento. Eu estou na linha de entendimento do doutor juiz Danilo, no sentido de que, no caso aqui, a culpa é de terceiro, e não diretamente da reclamada, e também na linha de entendimento da responsabilidade objetiva, eu me restringo tão somente à questão trazida pela recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, vou pedir vênia a Vossa Excelência, é uma situação realmente penosa, muito penosa,
que envolveu, inclusive, dois empregados da empresa, e o que eu pude perceber que, pela prova dos autos, é que esse motorista, se ele tivesse cumprido a rota que ele fez um desvio na sua rota, né? Ele não cumpriu a rota, ele saiu para comprar um lanche, segundo o que eu pude perceber do processo, e deveria ter voltado na rota. Ele fez um desvio na rota para buscar então, colega de trabalho que estava em dia de folga, segundo o que eu percebi também aqui, e uma terceira pessoa, que inclusive tinha um bebê, né? Que também veio a falecer também. Também deu essa fatalidade. Que veio a falecer. Né, que veio a falecer. Mas eu não consegui, data vênia, deslumbrar a culpa, que eu neste caso eu aplico a responsabilidade subjetiva, não consegui verificar a culpa da empresa, até porque o boletim de ocorrência no sentido de que a culpa é do motorista do micro-ônibus, né? Do micro-ônibus. Então, eu vou pedir 1000 vênias a Vossa Excelência e vou acompanhar a divergência do doutor Danilo. Doutora, não há necessidade de sustentar, então, né? Então, eu fico vencida e doutor Danilo, que foi o que primeiro apresentou a divergência, fica como redator do voto. Então, o resultado que se proclama por maioria vencida esta relatora, doutor Danilo será o redator do voto. Certo, Excelência. Apenas para esclarecer, em relação aos dois processos? Não, agora o outro o relator é o doutor Delane. Sim, certo? Eu entendi o trocadilho. Doutor Danilo fará a redação do voto. Então, o resultado que se proclama por maioria. Agora, pode apregoar, então, do doutor Delane, por favor, que é a mesma reclamada. Número 7, RO 10, 315, 36, 2017. A doutora Luciane está pela reclamada recorrente. Perfeitamente. Doutor Delane, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Aqui eu estou conhecendo o recurso interposto e, no mérito, dando-lhe provimento para, julgando improcedente a ação, excluir a condenação da réu, pagamento de pensão mensal vitalícia, indenização por danos morais e honorários advocatícios. As custas no valor de R$ 101.806,76 pelas reclamantes isentas fixadas sobre o valor atribuído à causa. Juiz convocado Danilo. Era a melhor coisa, presidente. Então, eu fico vencida. Resultado que também não há necessidade de sustentar, né, doutora? Então, resultado que se proclama por maioria vencida a desembargadora Camila, que estaria mantendo a sentença de primeira instância. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Boa tarde. Espera aí, só um instantinho. Não, só uma coisa interessante nesse processo. É porque, no caso da responsabilidade objetiva, no passageiro, é que eu acho difícil. O motorista, que é o caso de Vossa Excelência, é muito mais enfática, né? Enfático. Mas o dele, ele era o passageiro. Não sequer estava trabalhando, quer dizer, ele pegou uma carona. Dia de folga. Dia de folga. Então, só para deixar... Perfeitamente. Então, o resultado que se proclama por maioria. Uma boa tarde, doutora. Boa tarde. Número 11, RO 10.386, 2019. Está presente, doutor Edson Gutierrez, pelo reclamante recorrido. Número 11, RO 10.386. Doutor Edson, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Conheço o recurso ordinário interposto por Spal, Indústria Brasileira de Bebidas. No mérito, nego-lhe provimento. Satisfaz o voto, né? Eu estou pelo autor. Então, só eventual divergência, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Foi, não, obrigado. Há divergência, senhores? De acordo, senhor. Doutora Maria Cristina. De acordo, presidente. Então, o resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da relatora. Tem outro processo, doutora? Tem uma, doutora Cristina. Então, vamos apregoar. Sala de sessão, relatora, juíza convocada Maria Cristina. Número 13 da pauta, RO 10, 723, 17, 2017. Doutor Edson está pelo reclamante recorrente. 13 da pauta. Doutora Maria Cristina, a senhora tem a palavra. Pois não, presidente. Eu conheço dos recursos interpostos e, no mérito, estou negando-lhes provimento. O senhor fala por quem, doutor? Pelo autor. Pelo autor. Então, também ressalva eventual divergência? Pois não. Doutor Danilo? De acordo. Eu também estou de acordo. O resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto da eminente relatora. Senhora presidente, se a senhora me permite, eu queria aproveitar a oportunidade para saudá-la pela sua ascensão, pela ascensão de Vossa Excelência à vice-presidência desse egrégio regional. Muito obrigado, doutor. Nós temos certeza, senhora presidente,
que Vossa Excelência, como os demais membros que irão compor a direção do tribunal, irão despender todos os esforços para cada vez o tribunal cresça mais. Evidentemente, sempre contando, como poderia deixar de ser, com a colaboração de todos os componentes do egrégio colegiado. Que Deus o abençoe nessa empreitada e Vossa Excelência esteja muito feliz. Amém, obrigada. Realmente, com as bênçãos de Deus, sempre. Tá. Muito obrigada, doutor Edson. Boa tarde, com licença. Uma boa tarde. Agora, próximo é na sala de sessão, o juiz convocado Danilo. Tenho 22 da pauta, AP 10.786, 43, 2017. Está presente o doutor Bernardo Alcântara, pela reclamada agravante. 22, AP 10.786. Doutor, uma boa tarde. Passo a palavra ao eminente juiz convocado Danilo para a sua proposta de voto. Eu, com este recurso, no mérito, provejo para afastar a responsabilidade da agravante e excluí-la do polo passivo. Doutor... Excelência, se tiver divergência... se tiver divergência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Sim. Doutora eminente juiz convocada Maria Cristina. Estou de acordo, Excelência. Eu também registro o recebimento de memorial e também estou de acordo. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos de voto do relator. Obrigado. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde. Agora, sala de sessão. A doutora Maria Cristina já esgotou, era um só. Ah, perfeito. Agora, sala de sessão, juiz convocado Delane. Número 1, AP 1523, 41, 2010. Há 2 advogados presentes, inscrito, doutor Evandro Araújo Júnior, e está presente doutora Glenda Bonvitini pela agravante. Número 1, AP 1523. Boa tarde, doutora. Juiz convocado Delane, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente, aqui eu não estou conhecendo dos tópicos recursais relativos a parcelas vencidas decorrentes do novo enquadramento, reserva matemática, contribuições em atraso e responsabilidade pelo pagamento das parcelas vencidas por se tratarem de matérias já decididas por essa douta turma. Também não estou conhecendo do tópico recursal que trata da inexigibilidade do título em razão da tese fixada no tema 955 do Superior Tribunal de Justiça por absoluta ausência de dialeticidade. Estou condenando a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81, caput do CPC. Custo pelo executado no valor de R$ 44,26. É como voto, senhor presidente. Perfeitamente. Doutora, a senhora tem a palavra. Boa tarde, eminentes julgadores. Não posso deixar de observar, como foi observado antes por uma colega, que é uma turma composta pela maioria de mulheres. É realmente uma honra, e isso é uma raridade hoje em dia, tanto aqui no TRT quanto no TJMG. No presente caso, estamos falando de 3 partes. O associado, a autora, a Caixa Econômica Federal e a FUNCEF. Hoje eu falo pela FUNCEF. A FUNCEF é uma entidade de previdência complementar. Ela não tem relação com o contrato de trabalho havido entre o reclamante e a Caixa Econômica Federal. A reclamante, no caso, é a Caixa Econômica Federal. A função da FUNCEF é gerir e administrar os fundos previdenciários, nos termos da própria regulamentação, daquelas verbas que são ditas trabalhistas e que custeiam a reserva matemática da funcionária da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, o expert, o perito do cálculo homologado, ele cometeu alguns vícios que colocam em risco o próprio equilíbrio do fundo previdenciário, como vem acontecendo com os Correios, por exemplo, com a Postales. Quem vai pagar essa conta não é a Caixa Econômica Federal, é a FUNCEF, e a FUNCEF não tem fins lucrativos. Bom, primeira coisa que eu vou já entrar no problema dos cálculos homologados, em primeira instância, é que a natureza da a parcela
que foi deferida na esfera trabalhista, CTVA, ela já era uma parcela que vinha... A Caixa Econômica Federal, num determinado período, ele percebeu que estava perdendo seus gerentes para os bancos privados. Então, ele criou uma parcela dita CTVA para equiparar o piso dos seus gerentes ao piso dos bancários dos bancos privados. E, nos termos do que o expert dos cálculos homologados declarou em seu laudo, ele está colocando como se os proventos de aposentadoria deveriam alcançar um piso, mas a própria parcela CTVA já é um piso da categoria e devem estar anivelados a esse valor. Razão pela qual a gente pede a procedência do agravo em relação a esse tópico. Quanto à reserva matemática, é uma coisa muito difícil de compreender, e desde que o STJ mandou essa matéria para a Justiça Comum, está ficando mais fácil. Porque a reserva matemática é exatamente o custeio da aposentadoria complementar daquela pessoa. Se ele não custeia, se ele não paga, ou se a Caixa Econômica não paga a parte dela, não tem como a FUNCEF contribuir para a aposentadoria da pessoa 20 anos depois. Por isso que nós estamos falando de um cálculo atuarial. O cálculo atuarial ele tem que fazer uma previsão até de idade e de expectativa das pessoas. A pessoa custeia, a pessoa recebe. Não existe um fundo igual o INSS, que é um fundo único que vai para aquilo para custear todos. E, no caso em apreço, o expert fala que não houve a decisão de que ele deveria calcular a reserva matemática de acordo com os regulamentos da Previdência Complementar. Mas, na decisão transitada em julgado, há a determinação de que tem que se garantir o custeio dessa aposentadoria, independente da parcela ter sido deferida posterior ou não. Não tem como a FUNCEF passar para os seus milhares de associados, ou seja, os ex-funcionários da Caixa Econômica Federal, todo o déficit de parcelas que, na época, não tinha natureza alimentar. Imperioso a composição da reserva matemática. E eu continuo insistindo. A reserva matemática garante o equilíbrio das previdências complementares. E se decisões e se os cálculos continuarem a ser homologados igual do perito de primeira instância, vai perder o equilíbrio atuarial, podendo vir essas previdências complementares, como a FUNCEF, a falir, igual tem acontecido com os Correios. Eu gosto sempre de repetir isso. Quanto ao fato superveniente, tese 905 do STJ, pode não haver existe uma dialeticidade, Excelência, com todo respeito. Eles falam exatamente que, quando o benefício já é concedido, como no caso da autora, que ela já é aposentada pela FUNCEF, não cabe à entidade fechada de previdência complementar a inclusão desses reflexos remuneratórios nas verbas reconhecidas aqui na Justiça do Trabalho entre a Caixa e o associado. Tem que lembrar que essa relação foi decidida entre a Caixa e o associado, não a FUNCEF. A FUNCEF não tem ingerência sobre o que é parcela remuneratória, o que é parcela trabalhista, o que é gratificação de função. Isso é uma relação entre Caixa e a FUNCEF, a Caixa e a associada, a reclamante, não podendo imputar para os milhares de associados essa responsabilidade. A questão da responsabilidade pelo pagamento das parcelas vencidas e vincendas, obviamente, devem ser custeadas pela Caixa Econômica Federal, que é a entidade que, teoricamente, teria recolhido o CTVA durante todo o período como uma parcela de natureza, como uma gratificação, e não como uma parcela de natureza salarial, não podendo imputar a FUNCEF, ou seja, diretamente,
os associados e os demais funcionários da Caixa Econômica Federal no pagamento do prejuízo causado pela própria Caixa Econômica Federal à reclamante. Não foi a FUNCEF não tem ingerência sobre isso. E essa é a minha sustentação e agradeço a atenção. Juiz convocado, Elane. Senhor presidente, que pese a argumentação, o fato é que a recorrente está insistindo em matéria já julgada por essa douta turma em agravo de petição anteriormente interposto, o que versou exatamente sobre essas matérias. Novo enquadramento na apuração das parcelas vencidas, reserva matemática, contribuição em atraso, responsabilidade pelo pagamento das parcelas vencidas. Quer dizer, isso tudo já foi decidido anteriormente. E quanto ao fato superveniente aqui, tese 955, a dialeticidade somente teria ocorrido se tivesse sido levantada a questão perante o douto juízo de execução. E esse fato não ocorreu até porque o recurso especial, ora invocado pelo recorrente, foi publicado em 16/8/2018. E os embargos de execução foram opostos em 5/8/2019. Consequentemente, eu não estou conhecendo de uma dessas matérias e entendendo que, em face da insistência da reclamada, ela está incorrendo aqui na previsão do artigo 80, no que diz respeito a litigantes de má-fé, interpusendo recurso com o intuito manifestamente protelatório, razão pela qual estou aplicando a multa. Essas são as razões do meu voto, senhor presidente. Perfeitamente. Juiz convocado, Danilo. Estou inteiramente de acordo, senhor presidente. Na verdade, essa é a confusão do processo digitalizado, né? Eu acho que até não há tanta, vamos dizer assim, a massificação dos recursos acaba gerando isso, né? Nem no embargo de execução, que eu fiz questão de abrir aqui agora, o embargo de execução detectou que já tinha sido julgado. Aí eu vou no agravo de petição, a matéria é a mesma, o AP é o mesmo. Quer dizer, um descontrole total. Estou inteiramente de acordo. Eu também estou de acordo com o eminente relator. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada. Boa tarde, doutora. Número 24, RO 11.014-91-2018. Inscrito, doutor Elias Neves Neto. Ausente. Alguma divergência, senhores? Não, de acordo. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. 24. Número 3, sumaríssimo 10.175-47-2019. Inscrita, doutora Andréa Silva. Ausente. Há divergência, senhores? Doutor Danilo? Há divergência? Eu talvez... Vossa Excelência, né, que está... Nós dois. Nós dois? Nesse processo. Perdão, onde é que eu estou isso aqui agora? Peraí, aconteceu alguma coisa. É do doutor Delane. Tá bom? Não era divergência antiga, no 7, né? É o 3. O 7 é da rima, é o do... que já passou. 3, perdão, desculpa. Eu achei que estava... Estou inteiramente de acordo, não tem... Eu também estou de acordo. Resultado que se proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. Número 8, RO 10.326-55-2015. Está presente o doutor Fernando Santos, pela reclamada recorrente. Número 8, RO 10.326. Doutor, boa tarde. Boa tarde, excelência. Passo a palavra ao juiz convocado Delane para a sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Estou conhecendo dos recursos interpostos, no mérito dando parcial provimento ao apelo da reclamada para rejeitar a contradita do senhor Adriano Iranani Santiago Gomes, passando a análise de suas declarações como testemunha. No mais, nego o provimento ao apelo do reclamante. Perfeitamente, doutor. O senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, na pessoa em cumprimento dos demais julgadores dessa egrégia turma, ilustríssima senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, demais servidores da casa, colegas presentes. Senhora presidente, data vênia da proposição de voto do eminente juiz relator, dois pontos merecem ser levantado no recurso da reclamada. É um caso até interessante, porque era um vigia, dormia na obra, e há um pedido aí, um deferimento de horas extras
e no entendimento da reclamada, encontra-se extra petita. O autor, ele alega na inicial labor de sobreaviso de 6 às 19 e labor de 19 a 1h da manhã. E o resto, eles dormiam na obra. E vem a sentença e defere horas extras de 17 horas às 7 da manhã. Ora, se o pedido está limitando a 1h da manhã, poderia haver deferimento de horas extras além desse horário. Então, nesse sentido, entende a reclamada e o deferimento de horas extras até às 7 da manhã, ele está extra petita, viola os artigos 141, 492 do CPC e deve ser extirpado da condenação. Até porque as horas extras de sobreaviso foram excluídas corretamente da respeitável sentença. Ela não entendeu ser devido a horas extras de 6 horas da manhã até 19. Como o pedido é só de 19 a 1h da manhã, não poderia se estender, mesmo que houvesse prova. O pedido tem que ser limitado a 1h da manhã e não às 7. Então, nesse sentido, insiste a reclamada de efetivamente deve ser estipada estas horas. Outro aspecto é a jornada, o intervalo interjornada. Ora, se ele elaborava efetivamente de 19, ou mesmo fosse das 17, como deferido, a 1h da manhã, nós estamos falando de 6 horas. Então, não tem por eu estipular 11 horas de uma jornada para outra, porque não existia outra jornada. Então, esse intervalo também de horas extras, de 11 horas deferido, entende a reclamada, que está excessivo na condenação e deve ser extirpado. Da mesma maneira, é o intervalo intrajornada. Ora, de 6 horas, ele tinha 45 minutos de intervalo, então não é forçoso até dizer, ele tinha que ter direito a 1h, né? Mas, nesse sentido, pede vênia a reclamada ao voto do condutor, e os demais jogadores não acompanhem nesse sentido e seja dado provimento ao recurso da reclamada. Se espera e se pede. Muito obrigado. Juiz convocado Delany. Senhor presidente, em face das argumentações aí do eminente procurador, eu queria dar uma olhada aqui melhor na petição inicial, mas, assim, para evitar esse afobamento, eu vou adiar esse processo para semana que vem. Perfeitamente. Tá? Doutor, eu então acho melhor fica... para fazer uma análise mais acurada dessa questão da limitação. Realmente, o senhor levantou esse ponto, estou verificando aqui, mas eu prefiro fazer isso com o devido cautela. Correto. Perfeitamente. Então, doutor, o senhor já fica ciente que está adiado para a próxima semana. Muito obrigado. Perfeito? Correto. Uma boa tarde, doutor. Uma boa tarde, até bom a semana trabalho. que vem, se Deus quiser. Um abraço. Até Amém. Lá. Agora tem um processo físico. É de quem? Doutor Delany. Ele é do Cristiano. Não, ela não então, vota. pode pregoar, por favor. No gabinete da doutora Emília. Processo número 8 da pauta, RO 2261-2013-009. Relator, juiz convocado Delany. Revisora, desembargadora Camila. Terceiro votante, juiz convocado Danilo. Número 8. Está presente, há 2 advogados inscritos e está presente a doutora Fabiana Matos, pelo segundo recorrente, reclamante. Né? Reclamado? Doutora, uma boa tarde. Boa tarde. É do doutor? É do doutor Delany. Então, doutor Delany, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Estou conhecendo os recursos, no mérito dando provimento ao apelo do reclamado para excluir a condenação ao pagamento de reflexos da verba participação nos resultados em férias, mais um terço, inclusive proporcionais, gratificação natalina, inclusive proporcional, FGTS, repouso semanal remunerado, domingos, conforme pedido formulado em aditamento e gratificação semestral. Estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar o reclamado a ressarcir o importe de R$ 1.410 mensais a título de despesas
com combustível, manutenção e depreciação do veículo, com autorização de desconto dos valores quitados pelo banco a título de combustível, conforme documentos de folhas 239 e seguintes, observado o período não prescrito e mantido o valor da condenação por compatível. Doutora, a senhora tem a palavra. Excelência, eu gostaria de aguardar algum voto divergente. Perfeitamente. Juiz convocado Danilo? De acordo. Eu também estou de acordo. O resultado que se proclama unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigada e boa tarde a todos e bom trabalho. Boa tarde também, doutora. Bom trabalho. Terminaram as inscrições. Não tem mais, tem algumas que são feitas na sessão? Não, só aqueles então, da doutora. Apregou o doutor Delane, porque a doutora Maria Cacheta não vota.